Portal RMS News, jornalismo profissional para você conectado na internet. A Prefeitura de Sorocaba assinou um acordo com o Ministério Público que estabelece o cumprimento de exigências ambientais e viabiliza as obras de construção da marginal direita do Rio Sorocaba. A medida foi homologada pelo juizado da Vara da Fazenda Pública de Sorocaba, que extinguiu o processo sobre o caso. Conforme previsto no acordo, será implementada a criação e a implantação do sistema de parque Norte-Sul do Rio Sorocaba. Miriam Zaccarelli, jornalista integrante da equipe de formadores de opinião independentes do portal RMS News, conhecedora profunda do tema. Miriam, qual análise faz a partir deste acordo firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público, os impactos da construção desta via na marginal direita do Rio Sorocaba? Satisfação imensa tê-la com a gente mais uma vez aqui no portal RMS News. O prazer é todo meu estar aqui novamente e poder, de alguma forma, contribuir para um tema tão importante. O TAC, que é o termo de ajuste de conduta, é um instrumento que permite que a obra seja feita em troca de medidas compensatórias e mitigatórias, Mas a pergunta é, essa lógica é suficiente em áreas de sensibilidade ecológica, Porque pode haver uma perda irreversível da biodiversidade, mesmo com compensações. Outra coisa, a eficácia da fiscalização e a garantia do cumprimento. Porque é necessário fazer uma análise se o poder público, de fato, vai ter condições de monitorar e cobrar todas as medidas previstas, Já que o histórico que a gente tem, ele aponta para dificuldades de fiscalização contínua, efetiva, depois que as obras começam. Outra coisa importantíssima, quando a gente está falando de um termo de ajuste de conduta, é a transparência e o engajamento social, As pessoas realmente participam. Existe uma participação efetiva, ou eles ficam restritos a receber comunicação e informação sem o poder de decisão no curso do projeto. Outra parte é o licenciamento e a aprovação técnica. É sempre necessário questionar se o licenciamento ambiental e a aprovação desse plano de manejo, se eles vão garantir o rigor científico e a independência, ou se eles serão flexibilizados em nome do avanço da obra, porque aí quando a obra começa aquela pressão danada, Outra coisa é a priorização do modelo, a gente fica preocupado e sempre tem que rediscutir se a escolha do modelo da marginal, se ele está levando em conta realmente a eficácia para a mobilidade urbana, alternativas sustentáveis e tendências globais para uma renaturalização das áreas urbanas marginais. Então, são vários setores, Oliveira, que a gente precisa prestar muita atenção. Um TAC, ele possibilita que a obra inicie, mas a gente tem esses entraves, Então, ele exige, por exemplo, um cronograma físico-financeiro detalhado, Então, no início, ele pode até ser apresentado, Mas ele precisa ser dado publicidade, tem que ter real acompanhamento, por parte dos órgãos de controle e também da sociedade. A delimitação dos parques, A delimitação da topografia georreferenciada e a posterior execução das faixas ambientais, eles são avanços conceituais e eles protegem áreas-chave no entorno do rio. Contudo, há um risco de embates técnicos e jurídicos que podem atrasar e descaracterizar a faixa de interesse especial. Então, precisa ter uma clareza e uma definição desses limites para evitar riscos de interpretação, flexibilidade, pressão imobiliária urbana. E assim por diante, a gente tem que ver cada passo, cada item que estabelece esse TAC para ver, porque no início todo mundo faz tudo certinho, mas depois a continuidade dele,
uma eventual mudança, né, de gestão, de pessoas na gestão, é muito importante que a sociedade fique atenta. Não tem nem dúvida. Ô Miriam, é lógico que a gente vê, você consegue colocar com clareza, mas todos os detalhes que a gente, o leigo, desconhece, mesmo acompanhando essa discussão há anos, né? A gente está na condição de leigo nesse sentido, das questões técnicas de implantação desse parque na marginal direita do Rio Sorocaba. Por isso que eu faço uma pergunta para você, no seguinte sentido. Me coloco nesse lugar. Eu, como cidadão, ao ouvir falar da construção da marginal do Rio Sorocaba, eu visualizo, aí sim, acompanhando ao longo dos tempos, né, pelo menos a partir dos anos 2000, que eu acompanho de forma muito intensa esse debate, no meu ponto de vista, acredito se tratar da construção da marginal do Rio Sorocaba uma obra de Estado, não uma obra de governo, ou seja, que vem sendo estudado pelos técnicos da prefeitura ao longo de todos esses anos, pelo menos nos últimos 25 anos. Daí, com um novo governo que entra, na sua proposta surge aí a construção da marginal, que vai buscar lá nos arquivos da prefeitura essa obra que vinha sendo trabalhada ao longo dos anos. Mas como cidadão, eu fico na seguinte, eu analiso da seguinte, eu tenho a convicção. Olha, se vai ser construído, se tá dentro desse processo, segue todos esses parâmetros que foram estudados, então pode ser implantado, que eu tenho segurança. Mas quando se consegue o financiamento, chega-se aos recursos, daí a oposição ao governo atual vem, olha, ambientalista, setores da sociedade, não ficando apenas na questão política, né, vem e diz o seguinte, não tem condições de ser implantado, tem problemas, e vai para o Ministério Público, e o Ministério Público acaba firmando esse acordo. Aí eu volto para você a pergunta. Essa obra é uma obra de Estado ou é uma obra de governo? Em ser uma obra de governo, a gente pode ficar tranquilo? Parece que você coloca que não. Por quê? Porque ela acabou perdendo o seu conceito original. Finalizando a minha colocação para análise, essa construção, ela deveria ou não ser, ou seja, ela atende a expectativa de Sorocaba de se efetivando ela, é uma obra necessária para o município? Fecho minhas colocações. Eu acredito que sim, né? Porque a gente também não tem muitas opções, né, de áreas a serem exploradas aí para melhorar a movimentação, a mobilidade urbana. Mas a minha preocupação é que, por exemplo, esse TAC está super bem feito, o promotor Marum é realmente um profissional seríssimo, e eu confio que se o TAC for realmente respeitado, a gente vai ter uma obra que vai servir à sociedade e que vai cumprir as suas regras, né, em termos do ecossistema, né, de meio ambiente e de tudo mais. Mas a preocupação é se realmente vai ter continuidade. E eu acredito que seja de Estado, porque numa gestão talvez não se consiga fazer, né, uma obra do governo, mas assim tem que ser super bem feita, com uma equipe multidisciplinar, com participação aí da sociedade, para que dê acompanhamento e que realmente minimize os riscos de não ser cumprido algum TAC. Miriam, diante desta análise que você fez, então a convicção firmada é que se trata de uma obra de Estado que não será concluída em um único governo. Daí que vem a sua preocupação para que, no acompanhamento, para que não haja mudança desse pacto, desse acordo firmado com o Ministério Público ao longo dos tempos, ou pelo futuro, enquanto não se conclui essa obra, é isso?
Exatamente, por isso a importância, né, de um grupo intersetorial, monitoramento e fiscalização, porque para que garanta, né, que a obra dê continuidade, tá? Porque a gente sabe que no histórico nacional tem muitas histórias aí de que as coisas não se concretizam, que vão empurrando com a barriga e acaba dando problema. Então, eu acredito assim, esse TAC está muito bem feito, só que ele tem que ser acompanhado. Ele tem que acontecer, tem que ter monitoramento, tem que ter a participação, né, de vários setores para que ele realmente aconteça. Porque a gente sabe que no decorrer aí do processo de obras públicas sempre acontece alguma coisa e depois também pode não terminar nesse governo e aí chega um outro gestor que pode não dar continuidade, só que aí tem esse compromisso com o Ministério Público, né? Acho que a gente tem que ficar em cima disso. Não tem nem dúvida, é importante. E essa sua preocupação, ela é fato concreto na cidade de Sorocaba. Nós temos uma questão, por exemplo, um projeto de Estado, que foi o BRT, né? O BRT que começa lá atrás, no finalzinho do governo Lippe, que até onde eu tenho conhecimento. O Lippe lançou o BRT, colocou o Banúcio dentro de um BRT naquela época, transitou pelas ruas da cidade, fez a campanha eleitoral. Ok. Panúzio foi eleito e o BRT, em tese, não foi. As obras não evoluíram na prática. Mas por quê? Porque havia todo um processo burocrático de recursos que estava sendo feito captação. Então estava acontecendo, né? Congresso Nacional, recurso internacional. Chega o governo Jaqueline Coutinho, ali começa Crespo, né? Começa Crespo, isso, vem o Crespo, começa ali pela Itavuvu. Eu estive no lançamento, né? E o projeto original é de que a via, ou seja, que o BRT correria no meio da via, com as duas pistas urbanas na lateral. Isso aconteceu na Itavuvu e na Ipanema. Entretanto, quando nós chegamos na General Carneiro, já no governo, início do primeiro mandato do governo do atual prefeito Rodrigo Manga, por pressão de moradores e política da época, foi feita alteração no projeto, que para mim foi um desastre, que vai dar problema futuro, porque colocaram como a justificativa que não era o projeto original. Aí cada um tem a sua opinião. Com o passar dos tempos, nós vamos ver o que acontece. Então é isso que é essa sua preocupação. Exatamente, porque assim, a importância de se manter, né, um projeto, ela é primordial, porque se você muda um pedacinho, ele vai dar consequências que você não consegue medir agora. Então, por isso a importância de um grupo intersetorial que faça todo o acompanhamento, que tenha os indicadores, que esteja na transparência e para garantir que vai ser feito da melhor forma possível. Senão, daqui a alguns anos, a gente pode ter exatamente o exemplo que você falou, um exemplo aplicável em muitos casos, né? Ele se deteriora e acaba dando consequências que não são esperadas e aí acaba causando um problema. Nesse caso, a gente tem aí uma parte ecológica e também nas margens do rio que poderá comprometer, né, num eventual tempo de chuva ou coisa assim. Não tem nem dúvida. E só para finalizar essa questão de mudanças de projetos, né, nós temos a questão daquela ponte, daquele viaduto, quando a gente vai ali também, que foi mudança desse projeto original do BRT, colocando aqui como exemplo dentro da nossa cidade, na Américo Figueiredo, né? Houve uma mudança ali que era para ser retirada as famílias daquela área, indenizada, e não foi feito justamente por uma pressão política que houve no início da atual gestão. E há quem diga, eu já conversei com técnicos, inclusive uma fonte de alta patente, vou usar dentro da própria Urbis, né? Talvez um dos mais altos cargos, me disse: Oliveira, tivemos que ceder, fizeram a pressão, mas não era isso daí, como técnico, não era isso para acontecer. Tanto é que você percebe que existe uma curva meio drástica ali, que dependendo da situação, pode levar a algo que pode trazer acidente, uma tragédia na cidade, por mudança do projeto.
Eu sei porque participei ativamente, né, do projeto original, a gente foi para Brasília, defendeu, até porque o financiamento era internacional, a gente teve muitas exigências a cumprir. E o fato de mudar um projeto no meio do caminho pode trazer consequências que pode não aparecer agora, mas em algum momento pode ser prejudicial. E essa é a preocupação na marginal direita. Se ela for feita exatamente como está e acompanhada, eu acho que a gente tem aí uma tranquilidade, mas mudanças podem comprometer. Miriam, acho que não precisamos mais nenhum detalhe nesse momento, porque chegamos na essência daquilo que é acompanhamento, a cada período, a cada etapa, vendo o cronograma da obra, né? E mesmo enquanto não se finalizar essa obra, a população, os setores da sociedade devem estar atentos para que a gente não veja aí nenhum tipo de prejuízo. Obrigado, até a próxima, Miriam. Até, obrigada. Agradecido, Miriam Zaccarelli, jornalista integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, analisando este cenário em que a prefeitura assina acordo e tem construção da marginal direita do Rio Sorocaba liberada pela justiça. Então vamos fazer esse acompanhamento a partir de agora, sempre. Portal RMS News, jornalismo profissional para você conectado na internet.